Senhor, crianças, vamos para mais uma aula da Escola Bíblica. Esta aula é para as crianças de 6 a 11 anos, tá certo? E vamos lá lembrar o tema da nossa lição, os milagres de Jesus. A cada domingo estamos aprendendo mais um milagre que o Senhor Jesus fez por nós e está registrado na palavra dele, tá certo, crianças? Então vamos lá? Qual será o tema da nossa lição de hoje? Olha, é a lição 5. Você quer ficar curado? É o tema da nossa lição, olha. Você quer ficar curado? É uma pergunta. Quem não quer ficar curado quando está doente, né? Mas vamos lá entender por que o tema da nossa lição é você quer ficar curado. Tá certo, crianças? Mas, antes de começarmos, temos que orar. Primeiro, para tudo que a gente vai fazer, primeiro a gente tem que conversar com o nosso Pai, tá bom? Vamos lá? Fechem os olhos em reverência ao Senhor, para a gente se conectar melhor com o nosso Deus. E vamos iniciar a nossa oração. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia de vida, mais uma oportunidade que temos de aprender mais da tua palavra. Neste momento, te pedimos que abençoe cada criança, Senhor, que vai aprender neste domingo, vai aprender mais uma lição, mais uma história, vai aprender mais de ti. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada uma. Entra nos seus lares, Senhor. Vai abençoando, curando, salvando, libertando, ajudando cada uma a seguir nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Já oramos, né? Já pedimos ao Senhor que entre nos seus lares, nos lares de cada criança. Então agora nós vamos louvar ao nosso Criador. Vamos pegar a nossa harpa, né? E vamos louvar ao Senhor. Pronto, crianças? Vamos louvar o hino 523. 523. O título do hino é Cristo, a fonte escondida. Na nossa lição de hoje, nós vamos falar sobre os tanques de Betesda. Mas ali, né, se encontravam as águas, né, águas que eram utilizadas para várias coisas, né, no dia a dia das pessoas. Mas hoje o nosso hino vai falar sobre uma fonte que também a fonte é onde a gente encontra também água. Mas essa água simboliza o nosso Senhor Jesus. Ele é a fonte que jorra água, água viva, que mata a nossa sede espiritual, a nossa alma, tá certo, crianças? Então vamos adorar ao Senhor. Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida, sempre de graça nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nelas os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará,
Da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Vamos lá, crianças. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Glória a Deus, o nosso Pai é uma fonte que jorra água viva, que alimenta e mata a nossa sede da nossa alma, crianças. Então, já louvamos ao Senhor, já adoramos. Então, agora nós vamos aprender mais do Senhor. Vamos lá? Pegar a nossa Bíblia para aprendermos mais de Jesus. Então, pede ajuda aí da mamãe, do papai. Pega a tua Bíblia e vamos abrir no livro de João. João, capítulo 5. João, capítulo 5. Está registrado a nossa história de hoje. Vamos lá, crianças? Primeiro, nós vamos memorizar, guardar o versículo de hoje. Então, eu vou dar aí uns segundos para você pegar a tua Bíblia, abrir no livro de João, capítulo 5. Tá certo? Então, vamos lá, crianças. Vamos memorizar o nosso versículo de hoje. Tá escrito em João, capítulo 5 e o versículo 8. João, capítulo 5 e o versículo hoje. É o nosso versículo do dia, o versículo para a gente memorizar, tá bom? Vamos lá? Então, lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vamos lá, crianças, mais uma vez. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. João, capítulo 5 e o versículo 8. Lembrando, crianças, que algumas Bíblias vocês vão encontrar, em vez de leito, cama, tá bom? Naquela época de Jesus se chamava leito, tá certo? Mas era a cama. Então, vocês podem, para ficar melhor, tá bom? Lê assim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Então vamos lá para a nossa história, né? Qual será a história que a nossa lição vem falar hoje, tá bom? João conta, né, a história de um paralítico. Paralítico, crianças, vocês sabem o que é um paralítico? É aquela pessoa que não consegue andar,
elas, por alguma doença ou um acidente de carro, de moto, algum acidente que eles sofreram e ficaram sem andar. Usam cadeiras de rodas hoje, mas naquela época de Jesus não existiam essas cadeiras de rodas que a gente vê hoje. Então as pessoas eram levadas em camas, isso mesmo, eram levadas em camas, certo? E existia esse paralítico, tá? Que estava esperando por um milagre. Isso mesmo, ele estava esperando por um milagre. E vocês lembram o que significa milagre? A gente já falou em outra lição. Milagre é algo que acontece sobrenatural. É algo sobrenatural, tá certo? É algo quando os médicos dizem assim, olha, não tem remédio, não tem o que fazer. Somente Deus para fazer um milagre, fazer algo sobrenatural. Então, quando isso acontece, é um milagre. Quando a pessoa fica curada, sem o uso de nenhum remédio, né? Algo que os médicos não puderam fazer nada e a pessoa fica curada, é um milagre de Deus nas nossas vidas. Então, vejam só. Vocês conhecem, crianças, alguém que possui alguma necessidade especial, como aquele paralítico? Ele precisava de ajuda para ser levado para os lugares. Ele não conseguia andar. Então, ele tinha uma necessidade, que era de poder andar e não conseguir. Precisava da ajuda de alguém. Vocês conhecem alguém, por exemplo, alguém que não consegue enxergar, então a gente diz que ele é cego. Alguém que não consegue ouvir, que é o surdo. Alguém que não consegue falar, que é o mudo. E às vezes tem pessoas que não conseguem escutar e nem falar, é o surdo mudo. Então, temos várias pessoas, não é só adultos, existem crianças também, tá certo? Crianças que não conseguem enxergar, ou não conseguem ouvir, falar, andar, né? Não conseguem se alimentar só. Então, essas pessoas têm necessidades especiais, tá certo? Então, vejam só, existia, né? Pessoas assim também na época de Jesus, não é só hoje. E elas estavam sempre à procura de um milagre, à procura de alguém que pudesse ajudá-las, né? Então, após Jesus realizar um milagre em Caná, na Galileia. Então, crianças, será que vocês lembram qual foi o milagre que Jesus operou em Caná da Galileia? Jesus operou um milagre e depois de ter operado esse milagre, eles foram para Jerusalém. Será que vocês lembram? Vou dar uns segundos para vocês lembrarem. Será? Eu acho que vocês são muito inteligentes e devem ter lembrado. O milagre que Jesus operou em Caná da Galileia, antes de ir para Jerusalém e operar esse milagre que a gente vai aprender hoje, foi a cura do filho de um oficial do rei. Isso, a cura do filho de um oficial do rei. Lembra que ele estava lá insistindo com Jesus para que curasse o seu filho. Ele insistiu e Jesus disse, então tá certo, que ele seja curado agora. E quando ele volta para sua cidade, chega lá, os seus empregados dizem, olha, teu filho já está bom. E quando foi que aconteceu isso? Já faz um tempinho já. Então, na hora que Jesus disse, seu filho já está curado, na mesma hora, aquela criança que estava em outra cidade, estava bem longe de Jesus, ficou curada. Então, Jesus operou esse milagre e depois foi para a cidade de Jerusalém. E ali existia um tanque, crianças, um tanque chamado Betesda. Naquela época de Jesus existiam muitos tanques, onde ficavam armazenadas águas, as águas para eles utilizarem no seu dia a dia, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui um tanque, o tanque de Betesda, tá bom? Para vocês terem ideia de como era ele na época de Jesus, tá bom? O significado, olha aí, hein, decora, o significado da palavra Betesda é casa de misericórdia.
Era como se fosse, crianças, um posto de saúde. Quando a gente tá com uma dorzinha de cabeça, com uma febrezinha, numa dorzinha de barriga, né? A gente vai no posto de saúde. Então, esse tanque, né, era conhecido como se fosse um posto de saúde daquela época. Porque as pessoas, quando estavam doentes, iam para lá, perto desse tanque, tá bom? Por quê? Por que que eles iam para esse tanque? Porque nesse tanque, de vez em quando, vinha um anjo do Senhor que descia e mexia ali aquelas águas do tanque. E o primeiro doente que conseguia entrar no tanque ficava curado. Se ele fosse cego, ele passava a enxergar. Se ele não conseguisse falar, ele começava a falar. E quem não conseguia andar também. Então, crianças, eles eram curados quando eles entravam naquele tanque. Mas era só o primeiro que conseguisse entrar no tanque, tá certo? Então, vejam só. Ali, esse homem paralítico, ele já estava lá há 38 anos. Crianças, fazia muitos anos que aquele homem estava ali perto daquele tanque, né? Perto do tanque de Betesda, esperando que alguém ajudasse ele, porque ele não conseguia andar. Então ele precisava de ajuda para ser colocado dentro do tanque para ser curado quando o anjo descesse e mexesse as águas para que ele fosse curado. Mas já fazia muitos anos e ninguém ajudava aquele homem, tá bom? Aí, certo dia, Jesus, quando chegou lá, que viu aquele homem deitado, e Jesus que sabe tudo, não é, criança? Jesus sabe de tudo. Ele sabia que aquele homem estava há muitos anos doente e precisando de ajuda. Sabe o que é que Jesus pergunta àquele homem? Você quer ficar curado? Olha, crianças, é o tema da nossa lição. É por isso que o tema da nossa lição hoje é: você quer ficar curado? Isso mesmo. Foi a pergunta que Jesus fez àquele homem que fazia tantos anos que esperava por ajuda. E sabe o que aquele homem respondeu? Ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água é agitada. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Aquele homem, ele tentava se arrastar para poder se jogar no tanque. Mas como ele não conseguia andar, ele não era tão rápido com as mãos para se arrastar. Então outra pessoa vinha e era curado. Então Jesus disse, sabe o quê? Levante-se, pegue a sua cama e ande. Foi o nosso versículo que memorizamos hoje. Jesus disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. E isso aconteceu, crianças, num dia de sábado. Mas por que tem tanta importância isso, tia Naíra? Sabe por quê, crianças? Porque naquela época existia uma lei que o dia de sábado as pessoas não poderiam trabalhar. Então, quando alguém fazia algo como aquele homem fez, de pegar a cama e andar, eles consideravam como um trabalho, não enxergavam aquilo como um milagre. Então, eles reclamavam, e era a lei, não podia não trabalhar naquele dia de sábado não. Mas Jesus quis mostrar que aquilo ali ele fez para mostrar que é um milagre de Jesus. Acontece todos os dias, a qualquer hora, a qualquer momento. Tá certo, crianças? Deus tem poder para operar milagres em nossa vida. Por isso, devemos esperar com fé e paciência o milagre acontecer em nossa vida. Porque, crianças, aquele homem já estava esperando há tantos anos, tanto tempo, mas ele conseguiu o seu milagre, esperando com paciência. Então, crianças, tenham fé, tenham esperança, esperem com paciência e ajude seu papai e a mamãe. Quando você vê eles preocupados com algum problema ou doentes, você diz, olha, nós temos um Jesus que ele realiza milagres,
mas nós temos que ter paciência, mas sem esquecer de ter fé. Tenham fé. Isso mesmo, crianças, falem para os seus pais, tenham fé, papai, tenham fé, mamãe. Deus vai operar o milagre. Nós temos que crer e esperar, tá certo, crianças? Então, para encerrar a nossa aulinha de hoje, eu quero dizer o seguinte. A palavra diz que os que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. Ele tem o melhor para nós, por isso, jamais desista de orar e de esperar pelo seu milagre. Amém, crianças? Então, olha só. Hoje vamos fazer diferente. Eu vou fazer umas perguntas para vocês responderem. Eu quero ver quem vai conseguir. Eu peço que vocês ou respondam aí, olha, nos comentários do vídeo do YouTube, ou então mandem para mim no Zap, tá bom? Os meus alunos, tá certo? Podem mandar para mim no Zap a resposta, tá certo? Você pode digitar ou escrever as respostas num caderninho, tirar a foto e mandar para mim. Ou as outras crianças que quiserem mandar pelo YouTube, é só responder nos comentários, tá certo? Vamos lá para as perguntas, crianças? Vamos lá, olha só. Primeira pergunta. Qual o tema da lição? Qual é o tema da lição, crianças? Olha que eu repeti mais de uma vez. E ainda tem ajuda, né, crianças? É só vocês dar a pausa e voltar no vídeo, né? Ainda vai ter essa ajuda, né? Vamos lá, segunda pergunta. Qual o livro que está escrito a história? Qual é o livro da Bíblia que está escrito a historinha de hoje, do paralítico que foi curado? Terceira pergunta. Você conhece alguém com necessidades especiais? E aí, crianças, vocês conhecem? Quarta pergunta. Quais os 2 milagres que Jesus operou em Caná da Galileia? Olha que eu disse um, mas vocês vão ter que lembrar do outro milagre que Jesus também operou em Caná da Galileia. São 2 milagres, tá certo? Vamos lá para a quinta pergunta. Qual o significado da palavra Betesda? Qual é o significado, crianças? Eu disse, hein? Sexta pergunta. Quem agitava as águas do tanque de Betesda? Quem era, crianças, que agitava as águas? Sétima pergunta. Quantos anos o homem estava enfermo esperando à beira do tanque de Betesda? Quantos anos aquele homem estava ali esperando? Oitava pergunta. Qual o milagre que Jesus operou? Qual foi o milagre que Jesus operou na nossa história de hoje? Nona pergunta. Qual o dia que o milagre aconteceu? Qual foi o dia que o milagre aconteceu? Foi numa segunda-feira, numa quarta-feira? Qual foi o dia? Tá bom? E 10ª e última pergunta. Devemos seguir o exemplo de Jesus. O que você tem feito para ajudar as outras pessoas? E essa pergunta foi difícil, né, crianças? O que é que vocês têm feito para ajudar outras pessoas? Então, crianças, essa foi a nossa atividade de hoje, as perguntas, tá bom? E nós temos uma missão, tá bom? Tem algumas pessoas aí em falta, né, com a missão que eu dei na outra aula, que eram 3 dias de jejum, né? Então, a missão de hoje é que vocês têm que evangelizar alguém, tá bom? Pode ser uma criança, pode ser alguém da sua família que ainda não conhece a Jesus. Ô tia, e como é que eu vou evangelizar? Você vai chegar para ela e vai dizer, olha, eu tenho uma palavra para você. Jesus te ama e quer ser o salvador da sua vida. Você quer morar um dia no céu? Quer que ele perdoe todos os seus pecados? Quer que ele te ajude? Olha, o meu Deus, ele salva a tua alma. Ele liberta, ele cura, ele faz milagres. Ele é o dono de tudo. Quer aceitar Jesus como teu salvador? Isso é evangelizar. É você falar de Jesus para aquela pessoa. Então, a missão de hoje, tá certo, crianças? É essa. É evangelizar alguém. Principalmente crianças, né?
que é mais fácil de você falar, encontrar um amiguinho e dizer, olha, eu tenho uma palavra de Jesus para você, tá certo? Então vocês têm aí, olha, toda semana para cumprir essa missão. E quando isso acontecer, vocês entram em contato comigo e diz como foi, tá bom? Então vamos orar, crianças, agradecer por mais um momento que aprendemos mais do Senhor Jesus. Pai eterno, te agradecemos, Senhor, por este momento que tu nos concedeste, Senhor, de aprender mais de ti, de te louvar. Ó, Senhor, ajuda cada criança a cumprir a missão de evangelizar a tua palavra, de falar do teu amor, de falar sobre ti, Senhor. Te pedimos que abençoe o nosso pastor, toda a sua família, todos os obreiros e os membros da nossa igreja Adebras Pernambuco, em Alto do Carneiro. Senhor, abençoa o nosso bairro, abençoa, Senhor, também o nosso pastor presidente, pastor Eliseu, e a pastora Tânia, a sua esposa. Ó, Pai, continua ajudando, Senhor, a toda a direção da nossa escola bíblica dominical, o nosso presbítero Eduardo, que é o superintendente da nossa congregação, tá certo? Ó, Senhor, abençoa ele também, Pai da sabedoria, ajuda o teu servo, né, que está à frente deste trabalho na nossa igreja no Alto do Carneiro. Também te pedimos, Pai, que abençoe cada criança que está assistindo, participando desse momento tão maravilhoso em tua presença. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças.